me chamou muito a reflexão. E é uma coisa impressionante, porque quando a gente tem um tema para desenvolver, durante aquela semana, surgem coisinhas assim, sabe? Vão surgindo. É uma coisa que você escuta, é um livro que você lê uma página que acaba encaixando no tema que você tem que desenvolver. Sempre surge alguma coisa. E teve uma coisa interessante, que olha o tema da nossa palestra de hoje, sempre vivos, que Emmanuel nos traz do livro Como Nosso. E Emmanuel é bem simples, né, no título, sempre vivos. E ele se inspirou nesse tema em cima dessa passagem do nosso Divino Mestre Jesus, quando Jesus diz aos saduceus: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, e por isso vos errais muito. E a gente vai entender isso, né? E aí, o que acontece? A gente estava estudando o tema, refletindo, analisando. Aí surge um casal, chegou perto de mim e aí conversando comigo. Olha o assunto, gente. Eu acho que não sei se vai ter a ver ou se não vai ter a ver. Vocês vão dizer para mim, tá? Eles reclamando comigo que tinha 2 funcionários deles lá, que eles têm um apelido, todos 2, e que quase ninguém chama eles pelo nome. Para falar a verdade, eles estão perdendo a identidade, porque todo mundo os conhece pelo apelido. Ninguém sabe o nome deles. Acho que até eles mesmos já esqueceram o nome deles. Um é Tamor e o outro é Tamal. O apelido deles. Aí eu falei assim, mas como assim? Um é Tamor e o outro Tamal? O Tamor ainda está vivo, mas o Tamal já morreu. Aí eu falei assim, mas por que esse apelido? O Tamaus porque bebia tanto que vivia mal. Então o apelido dele era Tamaus. E o Tamor, que ainda está vivo, né? É porque quando ele diz que ele é devagar e quando dorme é difícil alguém acordar, mas está morto. Aí o apelido está mal. Eu falei, meu Deus do céu, é um tema que eu vou aprender sempre vivos, né? E aí o que acontece? Para a gente contextualizar um pouquinho essa passagem, que eu acho que sempre vivos, né? Emmanuel traz isso para a gente, é um estudo bonito, e já nos traz assim, inspira na gente uma certa esperança, não é? Sempre vivos. E aí ele diz assim, que Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, e por isso que vós errais muito. Por quê? Porque teve uma época, para contextualizar essa passagem aqui, havia 2 correntes, né? Os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam, né? Na reencarnação, na ressurreição, né? Na volta do espírito ao corpo. Tanto é que eles falavam de Elias, né? Que Jesus estava se referindo a Elias, mas que era João Batista, mas que estava se referindo a Elias, que Elias já veio. Por quê? Porque havia necessidade de que Elias tinha que vir na frente de Jesus para preparar, o Messias para preparar. E aí ele disse, se o Messias já chegou, cadê o Elias que a gente não viu? Essa era a pergunta dele. Cadê o Elias? Mas o Elias não era para vir na frente do Messias, de Jesus? Cadê o Elias? Aí Jesus fala, Elias já veio, mas vocês não os reconheceram. E aí eles entenderam que estava se referindo a João Batista. Então os fariseus tinham essa ideia da volta do Espírito, né? E os saduceus é onde começou a surgir então a polêmica, né? Porque aí surgiu então aquela palavrinha ressurreição. Então os saduceus, para eles não existia nada, para eles, embora eles acreditassem em Deus, olha só, acreditavam em Deus, mas não acreditavam que poderia o espírito sobreviver, que para eles a vida era só aquela ali, se resumia só aquelas ali. Então eles chegaram perto de Cristo e questionaram a Jesus sobre essa questão da ressurreição. E aí Jesus mostra para eles um outro lado, uma outra posição. Tanto é que Nicodemos também chega a Jesus, né? E aí Jesus mostra para eles um outro lado. E aí ele fala, porque Deus não
de que nós vamos um dia deixar esse corpo físico, esse corpo material, que vamos seguir na vida espiritual, na vida futura, que ainda nós vamos retornar. Quem é que crê nisso? Todos creem aqui? Levanta a mão quem crê. Tem alguém que levantou assim meio... Crê, né, gente? A gente acredita nisso, não acredita? A gente crê nisso, na continuidade da vida, porque Deus é tão grandioso, Deus é tão sublime, Deus é amor máximo, tudo é máximo, tudo é supremo. Ele não ia criar a gente para nos restringirmos somente a essa vida material, a somente essa vida física. E que o tempo que se conta aqui, ainda na vida material, é tão diferente da vida espiritual. Haroldo Dutra fala, né, que 100 anos aqui constitui uma semana lá, no plano espiritual. 100 anos aqui constitui uma semana. Você vê, a contagem do tempo é diferente. Você vê André Luiz, né, quando desencarnou, ficou lá no umbral, que para ele era o quê? Já tinha desencarnado já há 7 anos, a sensação que ele tinha que era 7 dias. Mas já estava há 7 anos. Né? Então o tempo conta diferente. Então é mais ou menos assim, né? Se a gente tem hoje 30 anos, fecha os olhos, abre, daqui a pouco está com 60. Fecha os olhos e abre de novo, daqui a pouco está com 75. Fecha os olhos e abre de novo, daqui a pouco a gente vai ver os nossos entes que já desencarnaram. Como estava me contando com eles lá. Então é muito rápido. As coisas passam muito rápido. Então a gente crê na imortalidade, na sobrevivência do espírito, do ser espiritual, que Deus nos criou para a imortalidade, porque Ele é Deus dos vivos. Então, da morte, a gente escapa, mas da vida ninguém escapa. Ele nos criou para a vida. Então a gente crê, a gente percebe, a gente enxerga isso. Mas, no entanto, a gente vive a nossa vida, o nosso dia a dia, um pouco distante dessa realidade. Se a gente para analisar, a gente esquece disso. A gente vive a nossa vida esquecendo dessa verdade fundamental. E a gente acaba deixando realmente de viver e nortear a nossa vida dentro dessa verdade. Mesmo acreditando na imortalidade, a gente vive como materialista aqui na Terra. Estou falando
ainda para a gente aqui, que espiritualmente falando, aí o bicho vai começar a pegar. Olha só o que ele vai colocar para a gente. Que espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte. Na visão espiritual, na visão deles, espiritual, existe sim, existe um gênero temível, ele ainda coloca isso, né? Um gênero temível de morte. Que morte é essa? Ele não está se referindo à morte do corpo físico. Não é do corpo físico. Mas que na visão há um conceito de morte na visão espiritual que para eles isso sim constitui a morte. E ele vai dizer para a gente então, qual é? A da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez do fim. Olha, isso constitui para a espiritualidade a morte. E aí ele fala assim, é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Ou seja, que mesmo diante dessa morte que eles percebem que na visão deles é um conceito de morte, mesmo assim ela é temporária. Por quê? Porque todos nós estamos fadados à vida, à imortalidade. Deus nos criou e nos concedeu e a ela ninguém escapa, a vida. Então, até essa morte que Emmanuel coloca, que é uma morte terrível para o espírito, ela é também passageira. Por isso que a dor, o sofrimento, não é eterno, não é permanente, ele tem um tempo. Então, essa morte, porque Emmanuel, ele traz essa ideia de morte, e para eles isso constitui a morte, essa mente criminosa, essa mente torturada pelo remorso, a mente culpada, constitui na visão espiritual a morte. Por quê? Porque ela nos estagna, nos mantém presos, nos estagnamos. Aquele que odeia, aquele que quer se vingar, aquele que não perdoa, aquele que traz traumas, os traumas do passado, constitui um tipo de morte para o espírito. Por quê? Porque a gente acaba nos estagnando, nos cristalizando, impedindo o nosso progresso, impedindo a nossa evolução espiritual e aí retarda a nossa visão gloriosa para a vida. Isso acaba retardando a nossa felicidade, a nossa paz. Então, até mesmo Sheila, essa mentora, né, maravilhosa, ela traz para a gente no livro dela, aqui, Passos da Vida. Sheila traz para a gente nesse livro que existem pontos mortos. Ela fala isso, dos pontos mortos. Olha que interessante quando ela diz assim: em Espiritismo, o conceito de pontos mortos da vida, de acordo com a mentora, refere-se a núcleos de provação e desarmonia em nossa alma e nas interações que são resultado de traumas e experiências do passado e que precisam ser banidos da estrada evolutiva. Ela diz que a gente precisa banir isso do nosso caminho. Esses traumas, a mágoa, a culpa, o remorso, banir isso da nossa vida, limpar isso do nosso caminho, banir, retirar isso da nossa jornada, da nossa caminhada, porque gera pontos mortos, cria-se obstáculo à nossa evolução, à nossa caminhada. Então ela fala quanto
importante nós trabalharmos isso dentro de nós banirmos esse tipo de sentimentos negativos. E como a gente pode conseguir limpar isso da nossa vida? Como que a gente consegue restaurar isso em nossa vida? Nos recuperar disso. Porque achei interessante também que Haroldo Dutra fala que a alma doente é essa alma que está morta. Por quê? Porque a alma doente, ela perde a conexão com o divino. Ela perde o sentido da vida. Ela se desvincula da sua essência espiritual. Então, constitui um tipo de morte. Haroldo Dutra traz que a alma enferma é pior do que uma alma obsediada. Ele fala que a obsessão é só simplesmente atritos de relação, que tem que ser reparado, que tem que ser, ali buscar reconciliação. A obsessão, claro que é um problema, sim, mas que é questões de relacionamento. Mas quando a alma é enferma, é pior. Quando a alma é doente, é pior para se tratar. Tanto é que muitos, quando desencarnam, chegam no mundo espiritual numa condição de espíritos, nessa categoria, de pontos mortos, e que às vezes para despertá-los, para acordá-los, exige um tratamento longo. Exige muitas das vezes magnetismo de espíritos de escola para conseguir despertar esses espíritos. Espíritos, como ocorreu, não sei se alguém já leu dos mensageiros, a Veneranda, que vem e ela faz que está um monte de espíritos dormindo, não tem? São espíritos, que é um tipo de morte ali. Então, com a sua mente cristalizadas num ponto, ou estão com a mente cristalizada num sentimento de culpa, porque quando o espírito traz esse sentimento de culpa, da falta do auto-perdão, da reconciliação consigo mesmo, os obsessores, claro que eles vão utilizar dessa ferramenta, dessa fragilidade desse espírito, dessa alma que está enferma, para muitas das vezes realizar nele ali grandes hipnoses ao ponto de mudar até o seu corpo perispiritual. Que a licantropia que se fala, que às vezes a deformação do corpo espiritual desse espírito se faz por causa exatamente da influência desses obsessores que aproveitam daquela mente culpada, porque são grandes magnetizadores também, tá? Mas só que para o mal, e aí eles, através dessa mente culpada, realizam hipnose e a pessoa acaba, o corpo espiritual se tornando um lobo. Assim como os ovoides. Então, é nesse tipo de morte que Emmanuel coloca que são isso para eles é que constitui, na verdade, um tipo de morte, um conceito de morte. Então, Sheila vem também trazendo para a gente a importância da gente banir isso, buscar a nossa cura com relação a isso. Nos livrarmos dessas amarguras, desses sentimentos ruins de nossas vidas, de nós nos perdoarmos também, nos desculparmos das nossas falhas, dos nossos erros e seguir em frente. A gente tropeça, a gente erra, mas não se pune, não se castiga, não se deprima. Por quê? Porque isso não vai trazer resultados positivos nenhum. Não vai te favorecer em momento nenhum. O que a gente tem que aprender? Aprender com o erro. Tirar a lição que precisamos ali do erro. Se eu errei, qual é a lição que eu tenho que aprender naquele erro ali? Para que eu não venha cometê-lo novamente. Então, qual é a lição que eu preciso obter? Isso sim é você crescer na dor. É
crescer no erro. Porque Deus é tão bom que até no erro Ele faz com que você evolua. Ele é tão inteligente, inteligência suprema do universo, né, gente? Que até nas nossas falhas Ele nos ensina lições que nós precisamos. Porque não é através das nossas escolhas, das nossas decisões, que a gente colhe os frutos. Não é do nosso livre-arbítrio que a gente colhe os frutos. Então, o que eu planto, seja de coisas boas ou ruins, eu vou colher. Por que eu colho os dois? Tanto bem quanto mal. Porque eu aprendo em ambos. Eu aprendo tanto na dor quanto no amor. Mas eu aprendo. Né? Então, se a gente procurar acertar os nossos passos, que às vezes nós nos equivocamos, muitas das vezes por ignorância, por não conhecer, por não saber, outras vezes com consciência. E quando é com consciência, é claro que o peso, a carga é maior. Porque quando diz assim, né? Aquele que mais sabe, lhe será cobrado. Não é assim? Aquele que mais sabe, lhe será cobrado. Então a gente tem consciência. Mas aqui Emmanuel traz para a gente que não basta crer, gente. Não basta simplesmente acreditar e crer na imortalidade da alma. Não adianta só saber disso. É preciso que a gente norteie a nossa vida, a nossa existência dentro desse conceito. Viver a nossa vida como espírito imortais que somos. Não viver como materialista, mas viver como espíritos imortais que somos. Então, diante disso, vós cometeis muitos erros, disse Jesus. Cometeis muitos erros. Quantos erros não foram cometidos ao longo dos anos, diante de más interpretações? A gente vê a Igreja Católica oferecendo um céu, um inferno artificial, não é verdade? Que se vendia até um pedacinho do céu. Não é nada disso. Porque é claro que todas as religiões, pelo menos as que eu conheço, são espiritualistas. Ou seja, acreditam em algo além da matéria. Concorda? Todas são espiritualistas. Mas as interpretações cometeis muitos erros. Então, a gente tem que estar bem consciente do que somos, da onde nós viemos, para onde nós iremos. Engraçado que Caibá Schubert, quando desencarnou, poucos dias, no mesmo instante da desencarnação dele, como se narra, não demorou muito, ele mandou uma mensagem. Gente, isso não é para qualquer um, né? Desencarnou ali, meia hora depois está dando uma mensagem, gente. Não é para qualquer um. Já tem muita evolução aí. O desprendimento desse espírito, da matéria. Ele não é porque ele viveu a vida dele toda pensando em quê? Ele era um espírito imortal. Tanto é, então, que na mensagem que ele pede alguém, né, para psicografar, ele diz ali, para colocar na lápide do túmulo dele: vivi, vivo e viverei porque eu sou imortal. Mandou colocar lá. Ou seja, ele veio trazer o testemunho de que ele continua, de que está vivo. Caibá Schubert. Então a gente vê, ele traz para a gente. Né? E eu tenho certeza que Divaldo Franco também está vivendo essa vida da imortalidade. Vocês se imaginam? Então, muitas das vezes, quando alguém, nossos entes que já partiram para a vida espiritual, desencarna, a gente chora, não vai chorar. Mas a gente não se desespera, sabe por quê? Porque a gente sabe que um dia nós nos reencontraremos. Isso é consolação. É consolador saber disso. Que um dia nós nos reencontraremos, as pessoas que nós tanto amamos vão nos reencontrar um dia. Isso é demais consolador. E Jesus nos enviou o Consolador, não é? Para nos esclarecer tudo isso, todas essas coisas. E que se Ele nos enviou o Consolador, é porque Ele sabia que a coisa não era fácil, não é?
ia passar sufoco. Então ele nos enviaria o Consolador. Mas uma coisa muito interessante também que consola o nosso coraçãozinho é que ele fala para Levi. O que ele diz para Levi? Ele diz para Levi que Deus comanda esse mundo, que Deus comanda o universo e que ele veio para esse mundo porque se não fosse isso ele não viria. Ele falou isso para Levi. Se fosse isso eu não viria, mas eu vim porque eu tenho a certeza absoluta da vitória. Então quando a gente vê às vezes o planeta meio que assim, nessa turbulência que a gente vem enxergando, de violências, de guerra, a gente fica meio que, sai gente, será? Né? A gente fica meio que em dúvida, mas Jesus veio, encarnou, porque ele sabia que a vitória era absoluta. Ele não tinha dúvida da vitória e que a vitória virá. A vitória acontecerá. Aí a gente escuta, né? A palestra do Duda. Aí eu vou falar, não, vou ter que levar isso para o povo. Né? Que a gente vê a confusão que está aqui no plano físico, né? Às vezes a gente vê um pouco desse caos que a gente vê no plano físico, mas se você for ver no umbral, está vazio. Está tudo aqui. Tudo aqui. Encarnadinho aqui. Alguns talvez já tenham esse lado para o planeta, mas muitos já estão aqui encarnados, porque o umbral está vazio. A Dudu está falando. Então é onde a gente está vendo esse caos, porque há necessidade da mudança. As mudanças estão vindo, vão ocorrer. Estão tendo a última chance, a última oportunidade. Aproveita. Que é a última oportunidade. Então, quando ele traz para a gente essa questão de que nós somos seres imortais, não é só para você crer. Não é só para você acreditar nisso. É para acreditar na nossa imortalidade, mas também, fundamentalmente, é a gente realizar todas as mudanças necessárias espirituais que nós temos que realizar. Realizar as mudanças que precisamos. Então, se eu preciso perdoar, que isso vai me favorecer, eu vou tirar pontos mortos da minha alma, sabendo perdoar, então eu vou trabalhar isso dentro de mim. O perdão das ofensas, o perdão aos meus inimigos, o auto-perdão. Eu vou trabalhar esse perdão para me banir essa mancha, esse ponto ruim que está na minha alma, que não vai me ajudar em nada, que vai me atrapalhar. Então, eu vou trabalhar isso dentro de mim. O perdão. Pode se levar tempo? Perdão? Porque o perdão não é você esquecer das ofensas. Não. Perdão não é isso. O perdão é você lembrar do que te aconteceu, do que lhe fizeram sem sentir dor. O dia que você lembrar do que lhe fizeram sem sentir dor, você perdoou. Aí significa que você perdoou. Eu lembro do que a pessoa me fez. Me prejudicou bastante. Mas sabe que eu lembro assim, mas eu não sinto mais aquela mágoa, aquele sentimento. Eu já lembro sem chorar. Né? Então, você vai fazendo esse trabalho dentro de você, que não é do dia para a noite, né? No estalar de dedos. É algo que você vai trabalhando dentro de você, essa questão do perdão, da necessidade do perdão, do perdoar. Porque aí a gente está colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que Jesus exemplificou. Agora, não tenha pretensão. Não tenha pretensão. Não significa que você perdoando aquele irmão que te prejudicou, ele esteja livre do resgate dele. Não tenha essa pretensão. Você o perdoa, você não lembra mais com mágoa aquilo ali que te é difícil. Mas pode acontecer? Pode. Mas não tenhamos a pretensão, porque o
mal que lhe fizeram, ele tem que reparar. Ele vai ter que reparar, e aí a gente vê a justiça divina como é perfeita. E é ali que ela se revela, a justiça divina. Então, Emmanuel, quando ele traz para a gente que a vida é exatamente assim, que quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. Prossegue. Aí a gente escuta tantas pessoas falarem assim, que eu acho que é mais por hábito. Agora vai descansar. Descansa em paz. Vai dormir, descansar. E descansar, gente. Vamos mudar isso aí, essa fala. Não nada de descansar, é trabalho. Então eles continuam trabalhando lá, tanto quanto nós continuamos a trabalhar aqui. A evolução se dá aqui como se dá lá. Aqui tem faculdade, lá tem faculdade, tem hospital. E o trabalho continua. O processo de evolução continua aprendendo lá, como a gente está aprendendo aqui. Só que Emmanuel complementa. Ele diz assim, quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus ciclos, permanecemos vivos invariavelmente. Quem é desordeiro? Aqui, quando morre, continua tendo a desordem lá. Quem é egoísta, quando desencarna, encontra um vazio. Porque é a lei de ação e reação. Ok? A gente vai colhendo os frutos das nossas decisões, do que eu tenho feito da minha vida, o que eu tenho realizado, o que você tem contribuído, qual é a sua contribuição enquanto ser imortal que é aqui no plano físico. Qual tem sido a sua contribuição, o que você está deixando de legado, nem que seja uma ponta de luz. Deixe algo bom. Deixe algo positivo. Né? Então, ao desordeiro, a desordem, ao egoísta, o vazio, ao caridoso, bondoso, chuvas de bênção de gratidão, é que ele vai colher. É o que nós vamos colher. E a lei divina está ali. É ali que está a lei divina. Então, a gente tem que vencer exatamente esses pontos mortos. Trabalhar para eliminarmos isso, tirar isso de nossa alma, que são pontos escuros que ficam ali no nosso perispírito. São pontos escuros. E a gente tem que trazer, luz. É luz. Então, quem são os mortos, na verdade? Raul Teixeira traz assim, né? Acho até engraçado o Raul Teixeira quando ele traz isso, né? Engraçado, Raul Teixeira, engraçado. Vocês dizem que nós lá, Raul Teixeira diz, que o mentor fala, né? O mentor fala com ele, né? Engraçado o mentor falando com ele. Vocês acham que nós estamos mortos? A gente atravessa a parede, coisas materiais, flutuando e se levitando. Tudo flui mais rapidamente, nosso pensamento, nosso raciocínio, nos comunicamos por telepatia, muitas vezes à distância. E, no entanto, nós é que somos mortos. Nós é que estamos limitados aqui, no plano físico. E quem são mortos somos nós. Por isso que Jesus, por que Jesus diz, deixai os mortos o cuidado de enterrar vossos mortos? São dois mortos aí que está se falando, que está se referindo. Um morto, que somos nós, que trazemos esses pontos mortos na nossa vida, que não acordamos ainda, não despertamos ainda. Deixar os seus mortos o cuidado de enterrar um morto, que é o corpo físico. Dois tipos. Então Jesus está falando. Ele está trazendo para a gente essa questão dessa morte que Emmanuel está aqui nos dizendo. E ele ainda diz mais, que quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Ainda que
Quem crê em mim, ou seja, quem crê em mim, que é obediente à lei divina, que está ali se esforçando, se conduzindo, buscando a sua melhoria, que vive em mim, mesmo que morra, viverá. Isso é maravilhoso. E aí a gente vai vislumbrar como nos libertar, porque a morte para esses que vivem em Cristo é libertação. É libertação, estão livres, libertos. E estão usufruindo de vidas muito mais amplas do que nós aqui, que estamos ainda nas nossas provas e expiações. Né? Passando pelas vicissitudes que temos que passar. Então esse é o objetivo maior, de termos essa consciência de que somos espíritos imortais, que tudo na vida, tudo na natureza flui, tudo é vida em abundância, que somos seres imortais e que nós temos que viver o nosso dia a dia, lembrando disso, não esqueçam disso, porque às vezes a gente compra a briga para coisas que não têm importância nenhuma, não tem significado nenhum e acréscimo nenhum para a sua alma, para o seu espírito. Briga por herança é uma delas. Mas briga por herança é uma que não vai trazer nada de positivo para a sua vida. Não vai acrescentar em nada. Então, muitas das vezes, é aquela renúncia que você faz quando você ganha fome. Por onde você passar, deixa coisas boas. Deixa coisas boas. Uma pessoa às vezes fala assim para mim, poxa, eu mudei de casa. Deixei lá um jardim tão bonito, eu não vou usufruir daquele jardim. Mas você deixou para alguém. Olha que coisa boa, você deixou destruição, você deixou um jardim florido. Poxa, eu plantei tanta árvore frutífera, agora não posso colher nenhuma. Está lá, a pessoa mudou para lá, agora vai colher todas aquelas frutas. Que coisa boa que você deixou para aquelas pessoas que vão poder colher aquelas frutas. Por onde você passou, você deixou coisas positivas, coisas boas e coisas belas, coisas bonitas. Deixou jardins, deixou frutos. E não deixou destruição, sujeira, imundícia. Então é assim que a gente tem que contribuir. Qual é a sua contribuição? O que você tem feito na vida? Para a sua vida, para a sua saúde. O cuidado com o seu próprio corpo físico, com a sua saúde física. Inclusive, já é bom examinar isso, tá? Porque tinha um espírita com uma depressão gravíssima. Espírita, tá? Gravíssimo. Não é porque espírita não tem depressão, não. Com depressão, fez todos os tratamentos possíveis, imaginários, e nada de se resolver a depressão, até que alguém falou assim, vai no médico. Aí ele foi no médico. O espírita é bastante conhecido no movimento espírita, tá? Aí ele foi no médico, quando chegou lá, era tireoide. Tratou a tireoide e acabou a depressão. Não mexe com a parte hormonal, né? Então é isso, vamos ter cuidado. Cuidado com a nossa saúde, cuidado com esse corpo que Deus lhe concedeu para a sua encarnação, para você evoluir. E a gente plantar flores, plantar alegria, plantar amor, plantar solidariedade. E outra coisa, gente, para com esse negócio, vamos aproveitar a vida, tá? Para com esse negócio que eu sou um ser imperfeito, eu não posso trabalhar no bem, que eu sou ainda imperfeito. Para com isso, chega. Vitória, eu fico... Eu cheguei de filmar lá, que ela está filmando a palestra, eu não paro no lugar. Eu tenho que aprender a ficar quieta, porque ela fica ali fazendo as manobras, tadinha. Num sufoco, vira para cá, eu não paro. Fica parado aqui, porque nas outras palestras todo mundo fica aqui, ó, paradinho, quietinho. E por que eu sou mais não fica, né? Então, gente, a gente...
de falar que vai crescer, crescer. Pois é, vamos parar com isso, sabe por quê? Porque a gente só alcança a nossa melhora, só para a gente resumir, só para a gente